pessoas pregavam que era impossível Jesus Cristo ele ser 100% homem e 100% Deus, porque eles acreditavam que o Espírito era algo bom, mas que a carne, não havia nada de bom na carne. Então era impossível Cristo Jesus ser alguém que era 100% homem. E olha que legal, quando a gente começa a ler essa carta, olha o que o apóstolo João vai dizer assim: no princípio, o que era desde o princípio, o que nós vimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Ele está dizendo o seguinte: olha, ele era homem sim, a gente tocou nele, a gente abraçou ele, a gente pegou na mão dele. Então ele começa a combater essas heresias que estavam sendo pregadas naquela igreja. Ele começa a combater também o estilo de vida que aqueles crentes estavam adotando por causa das mentiras que eles estavam acreditando. Se eles acreditassem que tudo que a gente fizer no corpo, tudo que a gente fizer com o nosso corpo, não tem problema nenhum, o que importa é o nosso espírito, a prática cristã deles não ia condizer com a profissão de fé deles. Eles diziam que acreditavam em Deus, mas eles viviam de uma maneira mundana. Isso é contraditório, é o que João está querendo dizer. Isso ele está dizendo para os crentes, porque os crentes haviam abraçado isso. Então, quando a gente chega no versículo 15 do capítulo 2, ele vai dar uma ênfase nisso. Ele vai dizer o seguinte: olha, não amem o mundo e nem o que há nele. Por quê? Porque eles haviam começado a amar o mundo. Quando a gente pensa em amar, é muito legal, porque a gente está em clima de amor, né? Nós vemos uns casais novos aí, né? Tem a Thaís e o Gabriel também, gente. Vocês não falaram não para eles, né? Quando a gente ama, a gente quer estar perto. A gente gosta de ter a pessoa por perto, a gente gosta de ouvir falar nela, a gente gosta de falar dela. Se possível, a gente quer passar todo o tempo com ela. Ok, isso faz parte do amor, mas quando a Bíblia pensa em amor, ela está dizendo o seguinte, que o amor ele é muito mais profundo do que essa parte sentimental. O amor ele envolve uma decisão, o amor ele é algo sacrificial, ele é algo que se dá em favor do outro. E essa é a preocupação de João. Ele está dizendo o seguinte: galera, não amem o mundo, não se entreguem, não tomem uma decisão de abraçar o mundo e de tudo aquilo que nele há. Essa é a preocupação de João. Ele vai dizer mais, ele vai dizer assim, que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse versículo ele não está dizendo que se alguém amou o mundo, ela perdeu a salvação dela, porque antes ela amava Deus, mas agora ela ama o mundo, então o amor de Deus não está nela. Não. João está dizendo o seguinte, que amar o mundo é muito perigoso, porque ele vai começar a atrapalhar a sua comunhão com Deus. Ele vai começar a atrapalhar o seu relacionamento com Deus de uma maneira que, daqui a pouco, Deus ele não é mais ouvido no seu coração. Você não consegue mais perceber a Deus. O seu estilo de vida ele se torna pecaminoso e aquilo é comum para você. Você não vê mais problema nenhum nisso. É isso que João está dizendo, que o amor de Deus ele já não está mais em você. Esse é um dos perigos que pode acontecer quando a gente ama o mundo. Versículo 16: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Quando a gente pensa em mundo aqui, João está sendo muito claro naquilo que ele quer dizer. Ele está dizendo que a mentalidade do mundo, a filosofia do mundo, ele está pensando no príncipe deste mundo, que é o diabo. Efésios capítulo 2 vai dizer que este mundo, ele é governado pelo diabo, e todos aqueles que não creem em Deus, todos aqueles que ainda estão mortos em seus pecados, aqueles que não creram em Jesus, eles são dominados por essa mesma mentalidade, eles são guiados pela mesma mentalidade que o diabo tem. Isso é muito sério, e é o que o João está querendo dizer aqui. Ele tá sendo muito enfático nisso. Ele está dizendo, galera, o mundo é algo horrível, é algo terrível. É uma posição clara de rebelião contra Deus. E olha o que o mundo oferece, olha o que o mundo usa para atrair, para fazer com que crentes comecem a amar o mundo, comecem a se sentir atraído pelo mundo. Ele vai dizer que o que o mundo oferece é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Quando eu penso em cobiça da carne, estudando esse texto, eu
Eu me lembro de quando eu era adolescente e eu gostava muito de brincar de caminhãozinho na terra. Era muito legal isso antigamente. Vocês não conhecem isso, mas era muito legal. Eu me lembro que em dezembro é normal, a gente ganha presente, né? É muito legal ganhar presente. E eu me lembro que a minha mãe havia prometido um presente para mim. Só que ela comprou esse presente na primeira semana de dezembro, gente. E eu vi ela chegando em casa com esse presente. Nossa! E o presente passou assim diante de mim. Eu tinha certeza que era para mim, porque eu sou o caçula, eu sou o preferido da minha mãe. Logo pensei, cara, é impossível algum desses presentes ser para o meu irmão. É para mim isso, é meu. Só que, gente, era a primeira semana de dezembro isso. E eu tinha que passar o mês todo sabendo que aquele presente estava em casa, e eu tentava imaginar o que era aquilo, e eu queria desfrutar daquilo, mas não era a hora certa, e eu naquela tensão, naquela luta dentro de mim, eu falava, nossa gente, que difícil isso, cara, como que é difícil segurar as pontas, e eu não aguentei, gente, eu esperei minha mãe sair de casa, depois de uma semana, e eu abri só um pedacinho da embalagem, e gente, eu vi, era um caminhão com 4 carretinhas de boi em cima dela, assim, nossa. Eu falei, cara, o que é isso? Eu me senti o Guido, o rei do gado. E eu falei, cara, eu vou poder brincar, cara, eu tenho 4 caminhõezinhos de boi agora, nossa, é o sonho. Quando chegar o dia 25 de dezembro, cara, eu vou estar realizado, nossa. Cara, passaram-se 2 semanas e eu não aguentei. Eu tive que desembalar todo o presente para poder curtir mais ele. Eu queria pegar ele, eu queria dar uma andadinha com os caminhõezinhos, queria ver os bois, contar quantos bois tinham. Cara, na 3ª semana, eu já estava curtindo com ele. Eles já estavam espalhados no meu quarto, e eu já estava ligado também na hora que minha mãe ia chegar, e na hora que, uns 20 minutos antes, meia hora, eu guardava tudo, embalava e estava tudo certo. Gente, quando chegou o dia 25 de dezembro, que eu recebi aquele presente, foi o dia mais frustrante da minha vida. Porque eu havia desfrutado daquilo na hora errada, gente. Quando eu penso em cobiça da carne, eu penso em todos os desejos que a gente pode curtir, todos os desejos que dizem respeito à sexualidade. É isso que esse texto está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte, que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque se a gente curte essas coisas fora do tempo, quando chegar o tempo, você não vai mais sentir prazer nenhum nisso. Isso é muito sério. Foi o que aconteceu comigo. Uma simples ilustração, quando eu olho para esse texto, eu falo, cara, faz todo sentido. Isso deve ser um alerta para você, namorado e namorada. Vocês não podem brincar com a sexualidade. A cobiça da carne, isso é um desejo indomável. Se você ficar curtindo, se você ficar aproveitando da sua namorada, dentro do namoro, quando vocês casarem, cara, vai ser a coisa mais frustrante na vida de vocês. A lua de mel de vocês, talvez vocês passem ela chorando, porque vocês curtiram os prazeres na hora errada. Isso é muito sério. João vai continuar dizendo, ele vai dizer o seguinte, que agora o que nos atrai, aquilo que nos chama a atenção, pode ser muitas vezes a cobiça dos olhos. Ele diz que a cobiça da carne, um desejo indominável que a gente tem a respeito da sexualidade. E agora ele diz que esse mesmo desejo, ele se dá com os nossos olhos. Eu conheço alguns amigos meus que eles têm dificuldade em controlar o cartão de crédito dele. Isso é algo normal nosso, gente. Nós somos insaciáveis, nós somos extremamente consumistas, a nossa sociedade, ela é assim, e isso nos afeta muitas vezes. E a Bíblia vai dizer que nós temos essa tendência. A gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que nós desejamos. Isso pode se tornar um estilo de vida para nós. Isso pode se tornar, cara, uma rotina. Isso pode acabar com você. A ostentação dos bens. Eu gosto mais de uma versão que vai dizer que a ostentação dos bens pode ser... esqueci, gente. Soberba da vida, me lembrei. A soberba da vida. Deixa eu só lembrar de você da linha de raciocínio que a gente está. João, ele está dizendo que essas coisas, é aquilo que o mundo oferece. Nós temos a cobiça da carne, nós temos a cobiça dos olhos, nós somos insaciáveis, nós queremos queremos todas as coisas que a gente pode ver, nós invejamos outras pessoas, nós pensamos que se nós não tivermos tal coisas,
nós não tivermos tal coisa, a gente não vai ser feliz. E ele vai dizer agora que a soberba da vida é algo que o mundo oferece para nós. Essa ideia de que nós não precisamos de ninguém, essa ideia de que nós somos superiores do que outras pessoas, de que nós podemos viver e conviver sem outras pessoas. E muito mais, o problema da soberba da vida é o seguinte: você, na sua mentalidade, você no seu pensamento, entender que se você for rico, se você tiver uma profissão em que você é muito bem sucedido, você não vai precisar mais de ninguém, inclusive de Deus. Esse é um dos maiores problemas da soberba da vida. Quando nós olhamos todas essas coisas aqui, nós percebemos que o que o mundo nos oferece e o que o mundo tenta nos oferecer, isso é antigo, gente. Sabe por quê? Essa mentalidade mundana, essas coisas que o diabo tenta oferecer para a gente, para fazer com que a gente ame o mundo e não ame a Deus, com que a nossa comunhão com Deus seja afetada, cara, isso é muito antigo. Olha comigo em Gênesis, capítulo 3. De quem que é essa água aqui? Tomara que não tenha sapinho. Gênesis capítulo 3. Versículo 6. Gênesis 3, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Percebem o que aconteceu aqui? Percebem as três coisas que o mundo nos oferece, na verdade que o diabo nos oferece, foi as mesmas coisas que ele ofereceu para Eva. Olha o que o versículo 6 vai dizer: a fruta era desejável para ela comer, a cobiça da carne dela. Ela precisava comer aquilo, ela tinha que desfrutar daquilo. Agora que eu peguei sapinho, você traz a água, né? Obrigado. Eu nem vou abrir, mas obrigado. Bom. Então, ela sentia a necessidade de comer aquilo, a cobiça da carne. Aquilo era atraente aos olhos dela, ela viu aquilo, ela falou, eu preciso disso. A cobiça dos olhos. E por que ela fez tudo isso? Por causa da soberba da vida. O que ela queria? Ela queria ser igual a Deus. Ela queria não mais ser submissa a Deus, ela queria ela ditar as próprias regras, ela queria ela cuidar do seu mundo, ela queria ela administrar a sua vida. Essas coisas são antigas, gente. Aquilo que o diabo usou com Adão e Eva, ele continua usando com a gente, aquilo que ele continua oferecendo para nós. E João ele vai dizer, cara, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Essas coisas, elas nos atraem, elas nos chamam a atenção. Nós queremos curtir isso. Isso nos dá prazer. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. João diz o seguinte, não amem o mundo e nem aquilo que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquilo que o mundo oferece, aquilo que o mundo traz para nós é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. E quem curte essas coisas, cara, é impossível ter comunhão com Deus. Quando João diz isso aqui, ele está dizendo para crentes. Ele está dizendo para crentes. Ele não está dizendo para pessoas que não conhecem a Deus. Porque uma pessoa que não conhece a Deus, é óbvio que ela ama o mundo. Ele está dando uma ordem aqui. Ele está falando, vocês não podem amar, vocês não devem amar. Ele está dizendo para cristãos, gente. Nós vivemos em um tempo onde o inimigo ele continua usando as mesmas armas e a gente continua caindo. Quando eu penso no episódio de Eva, aquilo que o diabo usou, gente, ele usou a própria palavra de Deus contra Eva.
O problema foi que ela, por falta de discernimento, por falta de entender a seriedade da palavra de Deus, ela duvidou e ela entendeu que ela precisava daquilo. Curtir o pecado naquela hora era mais importante do que obedecer a Deus. Aquilo que o diabo ofereceu para ela, cara, parecia muito mais prazeroso do que obedecer a Deus, e aquilo chamou a atenção dela. E aquilo que tem nos chamado a atenção ainda. É por isso que nós, muitas vezes, temos uns questionamentos que eles são idiotas, gente, em relação à palavra de Deus. E nós fazemos esses questionamentos porque muitas vezes nós não conhecemos muito bem a palavra de Deus. Existem muitas crises, até no nosso meio, crises do tipo, a Bíblia não fala nada sobre ficar, e tem tantos amigos meus que falam que é tão legal, e a Bíblia não cita isso especificamente, então não vejo problema com isso. Cara, são crises idiotas essas suas. São idiotas, na verdade. São as mesmas coisas que ele continua oferecendo. Nós precisamos ficar muito ligados em relação a isso, muito ligado. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que diante desses argumentos, cara, obedecer a Deus seja muito mais, mas muito mais, infinitamente melhor do que curtir qualquer tipo de pecado. O versículo 17 de 1 João, capítulo 2, ele é um encorajamento para nós, porque ele diz o seguinte, que os prazeres que o mundo passa, aquilo que o mundo oferece passa, mas aquele que obedece a Deus, cara, esse permanece para sempre. Ele está fazendo um contraste aqui. Ele está fazendo legal, aquilo que o mundo oferece para vocês, ele pode oferecer algum tipo de prazer, mas isso é momentâneo. Percebem o que vocês estão fazendo? Vocês estão trocando um curto período por uma eternidade ao lado de Deus. Abre sua Bíblia comigo em outro lugar agora. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Eu vou começar do versículo 1, para a gente entender o que está acontecendo aqui. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso a Escritura diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse é um texto muito paralelo com o texto de João capítulo 2. Porque ele está dizendo as mesmas coisas. Ele está falando assim, cara, o problema muitas vezes dos cristãos, e o versículo 6 vai deixar muito claro isso, ele está falando assim de pessoas que Deus colocou o Espírito Santo dentro do coração delas. É que elas dão muita atenção para os desejos pecaminosos que existem dentro do coração dela, e isso começa a afetar a vida dela como um todo. Olha o que ele diz, ele fala assim, vocês cobiçam coisas e não as têm, vocês matam e invejam. Ele está dizendo o seguinte, cara, vocês são muito ruins por dentro, vocês têm um potencial no coração de vocês para fazer o mal que vocês não perceberam ainda. Então, quanto mais você amar o mundo, cara, você está correndo um grande risco. Isso é horrível para você. Isso começa a afetar a sua vida, isso começa a afetar o seu relacionamento com Deus, porque olha o que acontece com a sua vida de oração. Versículo 3, quando pedem, vocês não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Quando ele está dizendo o seguinte, cara, a sua vida de oração agora, ela está tão zoada,
que você começa a pedir coisas tão fúteis para Deus, que, cara, é impossível Deus dar isso para você. O seu coração é tão mundano, você pede essas coisas que elas são para você curtir. Essas coisas, elas revelam quanto você é egoísta e você espera que Deus dê isso para você? Cara, e o versículo 4 ele é muito forte, ele vai dizer o seguinte, que nós somos adúlteros quando nós agimos desse jeito. Nós estamos traindo Deus. Amar o mundo é algo muito perigoso, gente, é algo muito sério. Nos leva a um distanciamento de Deus, nos leva a uma vida onde nós não temos comunhão com Deus, nos leva a uma vida onde a cobiça da carne, ela vai entrar dentro do nosso namoro, ela vai entrar na nossa vida como solteiro também, e a pornografia revela isso, a masturbação vai confirmar isso também. A cobiça dos olhos, a soberba da vida, cara, o fato de a gente não buscar ajuda, o fato de nós não estarmos em comunhão aqui com os irmãos, cara, o fato de nós não servirmos outras pessoas mostra o quanto nós somos soberbos. Essas coisas, elas são natural, elas são um estilo de vida de crentes mundanos. Cara, não é surpresa nenhuma você estar levando a sua vida desse jeito. Não é surpresa nenhuma, porque essas coisas, elas chamam as outras. Elas começam, e o problema disso é que não tem fim, cara. O problema disso não tem fim. Vamos voltar agora para 1 João capítulo 2. Eu quero voltar com você ao meu raciocínio. Isso é basicamente a explicação do texto. João, ele está dizendo o porquê que ele não aconselha os crentes a amar o mundo, ele está dizendo os riscos, aquilo que o mundo oferece, o quanto isso pode ser ruim para eles. Ele está dizendo que essas coisas elas não provêm de Deus, mas ela provém do mundo, ela provém do diabo, essas coisas. E o versículo 17 vai dizer que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando Eva, ela foi tentada, gente, ela se esqueceu que a palavra de Deus, quando ela diz certas coisas, ela é muito séria. Ela se esqueceu que brincar com o pecado pode trazer consequências sérias para a nossa vida. Cara, Deus perdoa a nossa vida, Deus restaura. Mas assim, a gente pode colher frutos terríveis disso. E eles colheram frutos terríveis disso. Ela se esqueceu que passar a eternidade com Deus, desfrutar da eternidade com Deus, era por esse motivo que ela foi criada. Deus nos criou para que a gente fosse eterno. O plano de Deus é que a gente passe a eternidade ao lado dele. Eva se esqueceu disso. Por isso, curtir o pecado naquele momento para ela fez todo o sentido. Por isso, desfrutar do pecado por um simples momento fez muito sentido. Foi o suficiente para ela abrir mão de uma eternidade ao lado de Deus. Foi suficiente para ela abrir mão daquilo que ela foi criada. Mas João vai dizer que essas coisas passam, gente. Não são coisas que vale a pena a gente se apegar. Você quer fazer um investimento legal para a sua vida? Invista nas coisas que são eternas. Olha, mais um texto paralelo com esse. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas que são do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Paulo está dizendo o seguinte aqui, gente. Nós somos mortos para esse mundo. Nós fomos ressuscitados com Cristo agora.
Nós somos chamados a ter a mesma mentalidade, a ter o mesmo pensamento que Cristo agora. Ele está dizendo o seguinte: olha, parem de curtir aquilo que o mundo pode oferecer para vocês. E você já curtiu tempo suficiente para perceber que essas coisas não satisfazem você, como Deus um dia satisfez o seu coração. Você está passando por um tempo difícil, você está curtindo o pecado, mas você sabe que isso não vai dar em nada, cara. E esse texto diz para você, cara, olhe para Cristo. Você foi chamado para olhar para Ele, você foi chamado para ter o mesmo pensamento que Ele. Você foi chamado para pensar nas coisas que são do alto. E pensar nas coisas que são do alto, pensar em passar a eternidade com Deus, contemplando a face de Cristo, daquele que morreu por você, é suficiente para que você consiga abrir mão do pecado. O pecado que é passageiro, que é momentâneo. Deus te salvou para ter uma vida de comunhão com Ele. Deus te salvou para passar a eternidade ao lado dEle. Mas o problema é que a eternidade não faz mais sentido para você. Aquilo que a eternidade oferece para você não te chama mais atenção e por conta disso você curte muito o mundo, você está abraçado com os pecados, você está curtindo aquilo que os prazeres da carne podem oferecer para você. E o desafio desses textos, o desafio de João é que a gente olhe para Jesus na eternidade, gente. Passarmos a eternidade contemplando a Cristo, conhecendo a Deus. Cara, se quando você ouve isso não motiva você a caminhar com Deus agora, isso não encoraja você a abrir mão dos pecados que você está curtindo, isso não encoraja você a dizer não para o mundo, para as tentações, cara, eu não sei com que mais que eu posso motivar você. Você passar a eternidade contemplando o seu Criador, você passar a eternidade abraçado com Jesus Cristo. Se passar a eternidade com Ele, cara, não é suficiente para você abrir mão dos pecados. Eu nem sei se um dia você contemplou Ele. Eu nem sei se um dia você entendeu quem Ele é. O texto é muito claro. João está dizendo o seguinte, cara, essas coisas são passageiras, mas aquele que obedece a Deus, aquele que luta para ter comunhão com Deus, esse permanece para sempre. Eu não sei se você estava esperando algo mais desse texto. Você estava esperando um super trunfo desse texto. Não existe super trunfo. Passar a eternidade com Deus deve motivar você, tem que motivar você. Você foi criado para isso. Você está curtindo o pecado agora, mas ele é passageiro, você é tonto, cara. Você já conheceu a Cristo. Ele já mudou a sua vida, você já sentiu. Cara, o que o Espírito Santo, você já viu o que o Espírito Santo dele fez no seu coração. Mas por algum motivo você voltou a curtir os prazeres do mundo, os prazeres da carne. E Cristo está dizendo para você, lembre-se de mim, lembre-se daquilo que eu fiz por você, daquilo que eu tenho planejado para você. Cara, se passar a eternidade com Deus, não motiva você a abrir mão das coisas terrenas, se trocar um curto período por uma eternidade, um tempo que não haverá fim, um tempo de eternos prazeres, gente, eternos prazeres de uma maneira certa. Cara, eu não sei com o que eu posso motivar você. O versículo de Colossenses vai dizer a mesma coisa. Mantenham o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, Ele vai dizer, por essas coisas, olhando para essas coisas, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Talvez a eternidade não faça muito sentido para você, porque a palavra de Deus, ela não tem sido levada a sério na sua vida. A eternidade não fazia sentido para Eva. Por isso que ela trocou.
E o fato de você não conhecer Deus, o fato de você não conhecer aquilo que Deus tem planejado para você, aquilo que Ele tem preparado para você na eternidade, cara, leva você a viver uma vida medíocre. Você é um crente medíocre, você não dá fruto, cara. Nós não vemos Jesus na sua vida. Não há um bom testemunho, não há vida de oração, não há vida de comunhão, não há envolvimento, não há serviço seu aqui no reino de Deus. Você não desenvolve isso. Você é um crente medíocre, porque a eternidade para você não faz sentido. Você está correndo atrás do aqui e o agora. Arrumar uma namorada para você é mais importante. Escalar o seu cartola para você foi a coisa mais importante que você fez nessa semana. Cara, praticar o teu esporte, ir na academia. Cara, essas coisas são as mais importantes na sua vida. Você é um crente medíocre, cara. É isso que João está dizendo para você. Você ama o mundo. Você está desfrutando dessas coisas por um curto período. Abraça as coisas que são eternas. Abraça a comunhão com Deus. Luta contra o pecado, cara. Santifica a tua vida. Estuda mais a Bíblia.